Glória a Deus, boa noite, a paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você nesta noite, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Eu quero orar por você esta noite e deixar uma mensagem, uma palavra de Deus ao seu coração, uma mensagem que vai te trazer alegria e ao mesmo tempo vai ensinar a você a cada dia mais crescer nos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Se você ainda não é inscrito e deseja, se inscreva no nosso canal, é gratuito, compartilhe as mensagens e você vai estar participando desse canal de oração, de mensagens diárias aqui. Eu também estarei em oração, constantemente por todo, e eu estarei em oração constante aqui por você. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, nos ensina, nos orienta que nós não devemos nos envergonhar do Evangelho de Jesus Cristo. Nós vivemos, meus irmãos, em um mundo hoje que não é vergonha dizer que é cristão, que é crente. Não, meus irmãos, as pessoas sentem até prazer de falar. Porém, meus irmãos, é testificar isso mesmo e combater o mundo com um bom testemunho, com boas obras. Combater, meus irmãos, mesmo que seja rejeitado, isso mesmo, pela sociedade, isso aí já é mais difícil, isso mesmo. Desde que eu seja cristão, isso mesmo, é a forma que o mundo está vivendo. Desde que eu seja cristão, mas não interferindo no meu convívio, isso mesmo, tudo bem, é isso. E isso, meus irmãos, não agrada a Deus. Tem uma palavra, meus irmãos, bem interessante, que está escrito no livro de Romanos. No livro de Romanos, meus irmãos, no capítulo 12, no versículo 2, diz assim, preste bem atenção. Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, ele disse na sua carta aos Romanos, ele disse assim, preste bem atenção, e não vos conformeis com este mundo, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Meus irmãos, ser um cristão, isso mesmo, e não negar a Jesus Cristo, primeiramente, meus irmãos, nós devemos testificar com a nossa boca e como ele mesmo disse, não nos conformar com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa e agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas antes nós devemos, meus irmãos, ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Isso mesmo. Nós devemos ser transformados. Isso mesmo. Ter uma mente renovada. Isso mesmo. Não se conformasse, meus irmãos, com o mundo, com as regras. Isso mesmo. Com as regras ditadas pelo mundo, isso mesmo, como também pelas tradições que só afundam os homens, as pessoas, a se desviarem do Evangelho e de Jesus Cristo, isso mesmo. E Jesus, meus irmãos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, isso mesmo, no capítulo 10, ele disse assim, no versículo 32, que coisa maravilhosa, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Jesus disse que qualquer que o confessar diante dos homens, ele o confessará diante do Pai. Isso mesmo.
E o que é eu confessar, meus irmãos, a Jesus? É eu, meus irmãos, não me moldar aos padrões do mundo. É eu não me conformar com os padrões do mundo. É eu, meus irmãos, testificar Jesus com o meu bom testemunho e com as minhas palavras. Isso mesmo. Eu não posso, meus irmãos, me conformar, me moldar, isso mesmo, só para agradar o mundo, ou agradar as pessoas, ou ser aceito pela sociedade, isso mesmo. Mas Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, mas Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele disse o quê? Não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Isso mesmo. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Que coisa maravilhosa. Nós não devemos nos conformar, meus irmãos. Nós não devemos nos moldar aos padrões deste mundo. Nós devemos ser luz desta terra, luz deste mundo e sal desta terra, como o próprio Jesus Cristo, ele disse que os cristãos, os seus discípulos, eram a luz do mundo e o sal da terra. Quer dizer, é diferente. E Jesus, meus irmãos, aqui no Evangelho de Mateus 10, 32, ele disse o quê? Portanto, qualquer que me confessar diante de Deus, eu confessarei diante do Pai. Meus irmãos, servir a Jesus Cristo, ser um cristão, ser um crente, é eu confessar a Jesus Cristo. Isso mesmo. E não me envergonhar. Isso mesmo. Confessar diante dos homens. Não me moldar aos padrões do mundo. Isso mesmo. Não me moldar aos padrões do mundo. Não me conformar com os padrões do mundo. Isso mesmo. Para ser aceito, devemos ser a luz deste mundo. Devemos, meus irmãos, transformar isso mesmo. E ser transformados pelo Evangelho de Jesus Cristo. E não nos envergonhar, meus irmãos, de Jesus Cristo. Isso mesmo. Quando a gente, meus irmãos, estar diante do mundo, a nossa forma de viver é diferente. Isso mesmo. Não só diante do mundo, mas em qualquer lugar da nossa vida. A nossa postura, a nossa conduta, isso mesmo. A nossa forma de falar, a nossa forma de agir, de interpretar, tem que ser totalmente diferente da do mundo. E não devemos, meus irmãos, fazer nada para que as pessoas nos aceitem, para que nós possamos nos moldar e ser incluso. Não, meus, por mais que sejamos excluídos do mundo, mas nós estamos incluídos no reino de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo. Isso mesmo. Coloque essa mensagem no seu coração e deixe Jesus, ele mudar e transformar a sua vida. E Jesus disse o quê? Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Mas Jesus diz, mas aquele que me negar, eu também o negarei diante de meu Pai. Isso mesmo. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é maravilhosa. E ela nos traz a luz, isso mesmo, a verdade, o caminho. Nós devemos aceitar Jesus Cristo e confessar a nossa fé. E viver a nossa fé. Isso mesmo. E dar um bom testemunho do Evangelho de Jesus Cristo na nossa vida. Isso mesmo, para que nós possamos, meus irmãos, para que nós possamos influenciar o mundo, para que nós possamos ser o padrão do mundo. Não, meus irmãos, nós sermos induzidos pelo mundo, não nós sermos, meus irmãos, moldados, isso, ou conformados com os padrões do mundo. Não há, meus irmãos, a Bíblia diz que não há acordo, isso mesmo, entre a luz e as trevas.
Não há, meus irmãos. E o cristão, ele tem que ser diferente. Ele tem que ser a luz do mundo. Pois coloque isso no seu coração, tome esta postura, esta atitude e confesse Jesus Cristo no seu coração. Confesse Jesus Cristo, isso mesmo, como seu Salvador. Viva o testemunho, viva uma nova fé, uma nova vida em Cristo. E você vai ver que Jesus, ele vai conduzir os seus caminhos. E naquele dia, ele vai dizer: este eu conheço, este é meu conhecido, este confessava o meu nome, dava um bom testemunho, vivia o meu evangelho verdadeiramente. Não há como, meus irmãos, uma pessoa proferir a sua fé em Cristo e se envergonhasse de Jesus. Isso mesmo, se moldasse com vergonha de não ser aceito, se conformasse com os padrões, para que possa ser incluso no meio da sociedade, isso mesmo. Mas ao contrário, o cristão, ele vive uma nova vida. A palavra de Deus, lá no livro de 2 Timóteo, quando Paulo, meus irmãos, ele estava preso, um dos pedidos dele a Timóteo, que era um jovem pregador, Paulo disse o quê? Olha, ele disse: portanto, não se envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Que coisa maravilhosa. Paulo disse: olha, Timóteo, não te envergonhas do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não te envergonhes. Porque, meus irmãos, confessar Jesus é a gente andar na contramão do mundo. É a gente, meus irmãos, combater, meus irmãos, o mundo. É a gente combater, meus irmãos, os costumes. É a gente combater, meus irmãos, os costumes. Combater, meus irmãos, as tradições. Combater, meus irmãos, todo o sistema do mundo. Mas a gente testemunhar uma nova vida. A gente testemunhar que nós somos transformados. Isso mesmo, e temos uma mente transformada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Que essa mensagem possa tocar no seu coração e você possa aceitar Jesus Cristo no seu coração, ser transformado, a sua mente ser transformada. Isso mesmo. E possa viver uma nova fé em Jesus Cristo. Isso mesmo. A sua fé possa despertar o seu amor a Cristo. A sua vida possa ser um bom testemunho diante de Jesus Cristo e diante de todos. Amém, meus irmãos? E eu quero fazer uma oração pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida. Isso mesmo. Eu quero orar pela sua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Lá no Evangelho, lá no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo, ele disse o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que coisa maravilhosa. Pois não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos viver o Evangelho de Cristo. Vamos viver uma nova vida. Vamos testemunhar Jesus Cristo como Salvador, como Rei, meus irmãos, do mundo. Isso mesmo. Como Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, diante do mundo, eu o confessarei diante do Pai naquele dia. Mas aquele que me negar, ele disse: eu o negarei. Amém, meus irmãos? Vamos orar esta noite em nome de Jesus Cristo. Ore comigo. Você que está doente, você que está triste, aflito, você que está enfrentando uma luta na sua casa, na sua vida econômica, eu quero orar por você. Eu quero ajudar você na sua caminhada na fé. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, nesta noite, Deus, eu oro pelo aflito, pelo cansado, eu oro, meu Deus, pela tua igreja, por esta casa, esta família, essa pessoa que está, Senhor, precisando de um avivamento na sua fé, de um renovo, de um despertar. Pai, entra nesta casa, nesta família, meu Deus, entra, Pai, em nome de Jesus Cristo,
trazendo a salvação, a libertação, a mudança de vida. Ó Espírito Santo, entra com o teu poder, trazendo vida, libertação. Sim, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, que onde a tua palavra chegar, haja libertação, haja cura, haja mudança, haja bênção. Sim, meu Deus, que haja uma grande mudança, Senhor, que nunca mais a vida desta pessoa seja a mesma, mas seja renovada, transformada, seja um novo testemunho, uma nova vida. Meu Deus, se existe alguém sentindo uma dor, Pai, um cansaço, uma opressão, se existe alguém, Pai, sentindo um nódulo, Pai, sentindo uma dor no seu corpo, sentindo, Pai, uma opressão sobre a sua mente, que todo o mal seja repreendido, que o reino e o império das trevas seja dissipado agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Eu declaro em nome de Jesus a cura, a saúde, o livramento. Receba agora aí a cura. Receba agora o poder de Deus sobre a sua vida. Eis que a palavra de Deus diz que o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus. Pois então eu estou pregando a palavra do Evangelho de Cristo. Então entra com poder agora esta palavra na sua vida, na sua casa, na sua família, trazendo a libertação, a cura, a salvação. Em nome de Jesus Cristo, receba agora o poder de Deus na sua vida, que este mal seja arrancado, que esta maldição seja dissipada, quebrada, desfeita, em nome de Jesus Cristo, que este lar, esta vida, esta depressão, esse espírito mal desapareça agora em nome de Jesus Cristo. Diga eu creio, diga eu acredito agora, em nome de Jesus Cristo. Receba de Deus agora a cura, a libertação, receba a providência de Deus. Eis que milagre se chega e salvação na tua vida e na tua casa. Diga eu creio, eu acredito. Que Deus abençoe a sua vida. Receba aí em nome de Jesus Cristo. Eu amo a sua vida. Compartilhe esta oração. Que Deus abençoe você.